A palavra de hoje nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 24 para uma meditação aqui nesse texto. Uma parábola muito conhecida, uma passagem que já virou temas de peças teatrais, de filmes, de músicas, mas a qual ela, na verdade, nos fala de um relacionamento de Deus com o homem. Um relacionamento da salvação, da queda do homem e do resgate da alma do homem. No versículo 18 a seguir diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja o Senhor. Pastor Wander, amados ouvintes, irmãos, a passagem do filho pródigo, ela tem uma mensagem muito especial da parte de Deus, porque ela vai falar justamente do relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. Do homem com Deus, nós vamos ver lá no início da parábola a atitude do filho. O filho ali representa o homem, representa a minha vida, a sua vida, o ser humano de uma forma geral. E a Bíblia diz que aquele filho, gozando, desfrutando de todos os benefícios da casa do pai, um determinado momento ele olha para o pai e fala: me dê a minha herança que eu vou embora. É interessante esse momento da parábola, porque uma herança, ela só é transmitida para os herdeiros após a morte do testador. Não há herança em vida. E quando ele diz ao pai: me dá a minha herança que eu vou embora, ele estava dizendo: para mim, pai, o senhor está morto. Ele considerava o pai como que morto. E aquela atitude é uma atitude egoísta, porque ele estava dizendo: olha, eu não preciso mais de estar na sua companhia, eu não preciso mais de estar na sua presença, eu não preciso mais da sua proteção, eu quero viver a minha vida. Uma atitude egoísta da parte dele. E o pai, ele ouve o filho, porque o pai amava o filho, não deixou de amar o filho, mesmo depois que ele toma essa atitude. A Bíblia diz que o pai deu, então, parte da herança àquele homem para ele poder seguir o seu caminho. Não é o que o pai queria, não era o desejo do pai, mas o pai o deu e ele foi. Quando nós pensamos nessa passagem, qual é a herança que o pai deu ao homem, e que ele um dia escolheu sair da casa do pai e levou essa herança com ele? Talvez nós poderíamos falar de muitas coisas, mas eu me atenho aqui a apenas uma, que é a mais importante, que é a vida. A vida que há em nós, ela foi um presente de Deus. É muito bonito quando nós lemos ali Gênesis, Deus dando vida ao homem. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E ali é uma figura para nos mostrar que a vida que há em nós, ela veio de dentro de Deus. Nós não somos como os animais, como as plantas que foram criadas pelo haja de Deus, não. Nós fomos criados, moldados pelas mãos de Deus, e o sopro de Deus veio em nós, porque a nossa vida, ela veio de dentro de Deus.
E por que que a herança ela não é nossa? Porque, meus amados, essa vida não é nossa. Nós não somos dono da vida. Eu entendo que o Covid aí, a pandemia, está nos mostrando isso. Quantos planos frustrados, quantos planos de coisas tão grandes que existia em famílias e em indivíduos que foram frustradas pela doença. Rico, pobre, feio, bonito, religioso, não religioso, ateu, cristão, atingindo a todos. E às vezes o homem, na sua soberba, na sua arrogância, ele diz: a minha vida pertence a mim. Pertence nada. Com poucos segundos ela é ceifada e passou. Mas aquele jovem, aquele filho, na sua presunção, na sua arrogância, me dá o que é meu. E o pai deu. Quer viver a sua vida? Vá. Meus irmãos, Deus deu a liberdade ao homem dele seguir o caminho que ele desejasse. E o homem tomou a sua vida. A Bíblia diz, o texto, os irmãos, os amados, depois leiam toda aí a parábola, os irmãos vão ver que ele saiu da presença do Pai e foi viver a sua vida dissolutamente, foi viver a sua vida da forma que ele queria viver. E ele tomou aquela herança do Pai para gastar em seu benefício próprio. É isso que o homem fez. Deus deu ao homem essa inteligência maravilhosa de criar, de fazer, de fabricar. E ele tomou toda essa inteligência e tudo que o homem cria, ela acaba tendo um resultado negativo para o próprio homem. Foi isso que aconteceu com o filho ali da parábola. A Bíblia diz que ele, vivendo um período, e de repente, quando ele percebe a sua vida, ele estava lá tratando de porcos e desejando comer da comida dos porcos. Quando nós lemos isso no nosso contexto brasileiro, na nossa cultura, nós nem vemos tanta dificuldade. Mas para um judeu, que era o contexto ali da parábola, era uma humilhação, era o fundo de poço. Porque a carne de porco era considerada para os judeus imunda. Criar porcos era impossível para um judeu religioso. E desejar comer da comida dos porcos era pior ainda. Ali era dado aos porcos a alfarroba, era um fruto de uma árvore que só porco comia. E ele desejava comer aquilo porque ele estava com fome. Então mostra a degradação moral, emocional que aquele indivíduo chegou na sua vida. Mas deixa eu dizer aos amados irmãos, é isso que o homem tem feito. Tudo que o homem cria, às vezes coisas boas, porque o homem tem boas intenções. Aquele homem, quando saiu da casa do pai, ele tinha boas intenções de viver a vida dele, de ser dono do seu nariz, de ser dono da sua vida. E o que nós vemos é isso. O homem com boas intenções, mas vai aprofundando em um abismo de egoísmo, pensando só em si, e muitas das vezes o que ele cria de bom se torna mal. Poderíamos citar tantas coisas. Nós vemos hoje os recursos tecnológicos, a internet, por exemplo, coisa maravilhosa. Que recurso! Mas o homem acaba recheando ela de tanta maldade, de tanta pornografia, de tantas coisas tão terríveis, de tantas notícias falsas e assim sucessivamente. Se nós tomarmos um dos grandes males que existem hoje, a bomba atômica, quando o átomo começou a ser estudado lá, não sou cientista, mas nós sabemos que havia o interesse científico de uma energia limpa de tantas coisas. Resultado, uma bomba que destrói, que mata e que pode acabar com esse planeta de um dia para o outro. Então, tudo que o homem, nesse período que o homem saiu da presença do Pai, com seu egoísmo, com a sua sede de poder, tudo que ele toca vai sendo destruído. Interessante até o Evangelho. Quando nós vemos hoje o cristianismo, o rumo que vem tomado, o homem toma o Evangelho, que é a maior pureza de Deus, é a revelação de Deus, do amor de Deus para o homem, e o homem tem coragem de tomar isso e fazer disso um palco de poder para usurpar o ser humano, usurpar a fé, para colocar domínio sobre as pessoas. Quantas pessoas não vivem mais porque estão tão presos em um conceito religioso, em um conceito legalista, que ele não consegue viver mais porque ele precisa estar preso àquilo ali. Então tudo que o homem toca, mas o resultado disso tudo é esse abismo de morte,
de drogas, de traições, de assassinatos, de prostituição, de tantas coisas que estão levando o homem a perder a sua identidade de ser humano, a ponto de nós ouvirmos alguém dizer: olha, o homem é pior do que um monstro, o homem é pior do que um animal. Essa é a condição que aquele homem chegou por ele ter afastado da casa do pai. Qual é a solução para o homem? Falar do problema é fácil. O problema está visível no seio da sociedade. A pandemia tem revelado isso. Pessoas morrendo, e políticos com interesses pessoais a ponto de permitir que pessoas morrem apenas para não ceder a algo e por ganância, pela sede de poder, pelo dinheiro. Qual é a solução para o homem? Quando aquele jovem, aquele filho, ele se vê nessa condição do fundo do poço, desejando comer ali a comida dos porcos, a alfarroba dos porcos, a Bíblia vai nos dizer que ele parou, falou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Na casa do meu pai, os jornaleiros do meu pai têm uma vida muito melhor do que essa. O que eu fiz da vida? A primeira coisa que nós precisamos de fazer, amado ouvinte, é reconhecer que nós somos pecadores. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é o reconhecimento que ele errou. Nós vemos isso desde o princípio, lá no Éden. Quando o homem peca ali, Eva, Deus visita o homem. Quando Deus vai conversar com o homem ali, a primeira coisa que ele fala foi a mulher que tu me deste. Quando ele vai conversar com a mulher, foi a serpente. Porque o homem tem dificuldade de assumir os seus erros, assumir que ele tomou um caminho que não devia ter tomado. Isso é difícil. Mas se o homem quiser uma bênção verdadeira na presença do Pai, ele precisa de reconhecer que ele está vivendo a situação que ele está vivendo por decisão própria. Ele escolheu esse caminho, ele trilhou esse caminho. Não adianta querer julgar a culpa em alguém. Há alguns que querem culpar até Deus. Mas o culpado somos nós. Nós escolhemos o caminho. A segunda atitude que ele demonstra aqui foi arrependimento. As pessoas querem voltar a Deus, mas não querem arrepender-se. Deixa eu dizer uma coisa aos amados ouvintes, irmãos. A mensagem verdadeira do Evangelho, ela é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós vamos ver isso em todo o Evangelho. Não há retorno para os braços do Pai sem haver arrependimento. O homem precisa reconhecer e arrepender-se dos seus erros, dos seus pecados. O homem quer voltar a Deus, mas com seu egoísmo. O homem quer voltar a Deus com a sua soberba, com o seu pecado e dizer: o Pai é amoroso e vai me aceitar. Não. O Pai é amoroso, mas Ele é justo. O Pai é amoroso, mas Ele é santo. O homem, para voltar-se verdadeiramente a Deus, não precisa querer esconder atrás de uma placa denominacional. Isso não é nada. Isso só engana a nós mesmos e a quem nós conhecemos, mas isso não engana a Deus. O homem se esconder dentro de uma denominação religiosa e dizer: eu sou cristão, eu sou religioso, isso não é nada. O homem precisa de arrependimento. A mensagem da cruz é arrependimento. Arrependei-vos. E ele então arrepende, ele fala: meu Deus, eu pequei contra os céus e contra meu Pai. Eu pequei contra tudo. Isso é arrependimento. Não é arrependimento para condenação. Quantas pessoas às vezes arrependem-se de um ato e ficam com aquilo anos e anos, remoendo: eu não podia ter feito, eu não devia ter feito. Não é esse arrependimento. Nós estamos falando de um arrependimento para salvação, para perdão. É o homem voltar-se a Deus e reconhecer que as suas mazelas, que as suas escolhas, elas te levaram ou estão te levando a um caminho de morte. E ele então falou assim: eu vou pedir a meu pai para voltar, mas não como filho, mas como um dos jornaleiros dele. Aqui é o reconhecimento que nós não somos nada. Ah, quantos homens são soberbos. O homem achando que ele é algo.
O homem usando, às vezes, dessa vida que Deus o deu para ele dominar as pessoas, para subjugar os demais. O homem é soberbo, ele é arrogante. E aqui nessa passagem nós vemos a humilhação daquele homem dizer: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Era ele se esvaziando de todo o título de filho da família, se esvaziando de tudo e se humilhando para chegar como um dos jornaleiros do pai. Isso é humilhação. A Bíblia diz que aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Mas o que exalta vai ser humilhado. Quando aquele homem se humilha, ali nós vamos ver o milagre acontecendo. Outra ação que ele teve foi uma atitude dele voltar à casa do pai. Voltar à presença do pai. É mudança de direção. Muitas pessoas estão achando que conversão é trocar de igreja. Sai da A, vai para B, sai da católica, vai para a evangélica, sai do espiritismo, vai para a católica, sai da católica, vai... E assim sucessivamente. Isso não é conversão, isso é mudança de igreja. Mudança de igreja pode mudar costumes, pode mudar atos, mas não muda o interior do homem. O que muda o homem verdadeiramente é quando o homem volta-se para o Pai. Quando ele volta-se para Deus. Essa é a verdadeira conversão. É o homem mudar de direção. O homem que pecava, o homem que mentia, o homem que era homicida, o homem que era adúltero, o homem que vivia uma vida sexual lasciva, o homem que era pornográfico. E nós poderíamos citar tantas coisas que são próprias da carne humana. O homem que vivia nessa vida imunda, ele se volta para Deus. Isso é conversão, ele se voltar para Deus. E ele se volta para Deus não sabendo como Deus ia o receber. A passagem diz que ele estava definido e ele chega para o pai e ele vai falar isso para o pai: pai, eu pequei, eu não precisa me receber como filho. Mas a Bíblia diz, nesse versículo tão maravilhoso, que quando o pai o vê de longe, o pai já corre para abraçá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Wander, que amor é esse? Glória a Deus. Que amor é esse de Deus para com o homem, para com a minha vida, para com a sua vida, meu amado irmão ouvinte nessa manhã? Que amor é esse? Que olhou para nós, olhou para você, olhou para mim, não imputou em nós o que fizemos. Quantos de nós destruímos tantas coisas, quantos males nós fizemos a nós e a pessoas que estavam ao nosso redor, e quando nós voltamos para a presença do Pai, Ele não imputou isso em nós. Não, Ele veio e nos abraçou. Que amor é esse? Ele nos abraçou. E o filho que pensava que poderia ser recebido como um dos jornaleiros, o pai tomou uma atitude maravilhosa. O texto que lemos diz que ele chama um dos seus servos e fala: trazei depressa o melhor vestido. Não era um vestido, ele estava maltrapilho, ele estava farrapilho, ele estava destruído. Traga o melhor vestido. A primeira atitude dele. Qual é o melhor vestido? Às vezes nós pensamos que o melhor vestido são as riquezas dessa vida. O melhor vestido é a salvação, é o nome escrito no livro da vida. Esse é o melhor vestido. Se você quer ser belo, bela, vista desse vestido. Vestir-se da graça, vestir-se desse presente que Deus nos deu, que é a salvação. Esse é o melhor vestido. Não custou nada para nós. Interessante, quando Adão pecou, né? Ele ali escondendo de Deus, cheio de vergonha, fez lá uma roupa de figueira, todo envergonhado porque estava nu. A Bíblia diz que Deus foi lá e matou um animal, tirou a pele daquele animal e cobriu a nudez do homem e da mulher. O melhor vestido é a salvação. E para que ela fosse nos dada, Jesus deu a sua vida no Calvário. Traga o melhor vestido. Não tem sucesso, não tem dinheiro, não tem fama, nada é melhor do que a salvação na nossa vida. Louvado seja Deus. Traga também, ponde-lhe um anel na mão. Esse anel tem um sentido muito especial, porque somente tinha o anel da família quem era da família. O anel aqui não era apenas... Era costume
Havia o brasão da família no anel. Quando você tinha ali o anel, o brasão te identificava, eu sou pertencente àquela família. Naquele ato, o pai estava dizendo: não, eu não vou te chamar de meus jornaleiros, você é meu filho. Meu amado irmão, ouvinte, Deus não vai te receber como um servo, como um dos jornaleiros, não. Deus vai te receber como filho. Deus vai te abraçar como filho. E o anel repunha esse nome novamente a ele. Deus nos chama novamente para sermos filhos do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Coloca o anel na mão. Você agora tem o brasão da família. Meus irmãos, o Senhor nos chama para sermos cidadãos dos céus. Nós estamos vivendo um mundo tão turbulento, tanta morte, tanta coisa, mas aquele que é cidadão dos céus, ele tem o brasão da família real na sua vida, porque ele sabe que o reino dele não é desse mundo, ele pertence ao Senhor. Glória a Jesus. E depois coloca alparcas nos pés, sandália nos pés. É o Evangelho. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Eu vejo as pessoas, às vezes, pastor Wander, quantos desprezam o Evangelho e querem servir a Deus, mas não querem o Evangelho, não querem a Bíblia, não querem a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado ouvinte. Se você verdadeiramente quer ouvir a voz de Deus te aconselhando, receba o Evangelho. Leia a palavra de Deus. A voz de Deus ecoa através da Bíblia, através do Evangelho. São as alparcas nos pés, é o Evangelho, é calçado ali para a caminhada na presença de Deus. E por fim, no versículo 23, ele fala: trazei o bezerro cevado. Veja bem, tudo isso aconteceu por causa desse bezerro. Os irmãos vão observar que o texto diz: trazei o bezerro cevado. Não era um bezerro, era o bezerro. Que nós temos que retornar a entender o projeto de salvação de Deus para o homem. A salvação de Deus para o homem não é através de uma religião, não é através de boas obras, não é através de ser sacerdote ou ser pastor, não, nada disso. O projeto de salvação de Deus para o homem está no sangue de Jesus Cristo. Semana passada nós ouvimos essa mensagem tão maravilhosa aqui. A mensagem da cruz é a mensagem do derramamento de sangue. Por isso ele diz: trazei o bezerro cevado. Não era qualquer um. O escritor aos Hebreus diz que sangue de animal nenhum poderia perdoar pecados. Somente o sangue de Jesus Cristo. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele aponta para Jesus e ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o pai é que manda matar o bezerro cevado, ele estava falando do sacrifício de Jesus. E por que bezerro cevado? Imaginem, você cria... Hoje nós vivemos numa cultura de muitos animais domésticos, né, pastor Wander? Cães, gatos, papagaio, tem tanta coisa. Imagina, você tem ali o seu animalzinho de estimação criado na porta de casa, o bezerro cevado, ele era criado na porta da cozinha. Era aquele bezerro que brincava com as crianças, que a família se envolvia, que você, para entrar em casa, passava por ele, você sair, passava por ele. Ele era especial, era um bezerro sem defeito, sem mácula, sem mancha. Ele tinha o aconchego da família, o contato da família, e a família tinha o cheiro do bezerro, porque era o contato com ele. E de repente agora vai matar o bezerro. Meus irmãos, o sacrifício de Jesus às vezes é tão banalizado, as pessoas não entendem. Queridos, Jesus não morreu porque os sacerdotes quiseram, porque Pilatos quis, não. Jesus morreu porque era o projeto de Deus para o resgate da alma. E Jesus se entregou. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele se entregou, ele era o bezerro cevado. A morte de Jesus, talvez para o homem, ela não teve custo algum. Mas para o Pai, ela teve. Para Jesus, ele teve. E entender isso é que nos retorna verdadeiramente a presença do Pai. Então, por fim, o Pai olha e diz assim: olha, alegremo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia fala de um momento que acontece uma alegria no céu. É o momento em que um pecador se arrepende. Meu querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, voltar-se à presença do Pai é reviver novamente a vida. É voltar a viver. É voltar a ter o nome escrito no livro da vida. É viver uma gloriosa salvação em Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Onde você estiver, meu amado irmão ouvinte, entenda esta passagem como Deus falando conosco. É hora de voltarmos à casa do Pai. O Covid-19 é um dos sinais que nós estamos vivendo, que nós estamos perto das últimas coisas. Não é tempo mais de vivermos nos afastando da casa do Pai. É tempo de voltarmos à presença de Deus. Arrependei-vos, reconhecei os seus erros, os seus pecados, os seus fracassos. É o que Deus está falando conosco nesta manhã. E voltai à minha presença. Deus está nos chamando. Voltai à minha presença. O texto diz que quando o filho voltava, o pai estava de longe e o viu. Para nos mostrar que o pai estava sempre com seu olhar voltado, esperando que o filho voltasse, porque ele nunca deixou de nos amar. Que Deus nos abençoe.